Olá a todos, na paz do Senhor, o Senhor Deus, Deus de Israel, Todo-Poderoso, aquele que não dorme, aquele que me guarda, aquele que se preocupa com os santos, com que são retos, com os justos, na paz desse Deus Altíssimo, o Criador, o Arquiteto do Universo. Eu deixo a paz dele com vocês, aqueles que se importam realmente em buscar conhecimento, entender a vontade desse Pai Celestial que quer adotar muitos filhos para que possam herdar aquilo que Ele nos prometeu, que é a vida eterna, certo? Correto? Então, hoje eu quero falar sobre a oração modelo. Como nós devemos orar, assim, No livro de Mateus, a gente pode estar encontrando Jesus, ele nos ensinou sobre a oração. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, tá? Então, e quando orares, não sejas como os hipócritas, Para quem não sabe muito bem o que é um hipócrita, eu torno a dizer, um hipócrita é aquele que finge ser uma coisa, mas não é. Ele simplesmente aparentemente ele é aquilo ali, bonito, bom, bem comportado, aparenta ter virtudes, porém ele é uma pessoa que por dentro não é aquilo que ela representa. Ela é uma pessoa suja, pessoa imunda, cheio de podridão mesmo, sepulcro caiado, Então Jesus disse: quando orares, não sejas como os hipócritas, esses, acabei de citar, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas, tá? Sinagogas, para quem não conhece o que é uma sinagoga, naqueles tempos eram os templos, religiosos. Por exemplo, o que se vê hoje aí em dia é as igrejas, Eu não cito nenhuma religião, mas o que você vê aí as igrejas é evangélica, católica e tal. Isso seria as sinagogas hoje em dia, Então ele diz: pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então ele diz que essas pessoas elas oram em pé nas igrejas, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para elas poderem ser vistas pelas pessoas, mas elas não oram para Deus. A intenção dela era elas serem vistas pelas pessoas, e as pessoas aplaudirem ela e dizer: nossa, cara, esse cara é santo, é ungido, esse cara é puro, olha como ele busca Deus, ele é usado, esse sim. Então Jesus disse assim: em verdade vos digo que essas pessoas já receberam seu galardão. Galardão é recompensa. E qual é a recompensa? É o fato de as pessoas elas estarem aplaudindo esses hipócritas, entendeu? Então Deus não vai dar nada para elas já receberam do homem a recompensa do homem, o aplauso ali, porque eles são hipócritas, porque eles não oraram a Deus de fato, eles oraram para ter admiração das pessoas. E Deus nos diz que para não para que não venhamos a proceder como esses hipócritas, correto? Porque ele diz: em verdade vos digo que já receberam o galardão deles. Daí ele diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Daí ele nos diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Daí ele nos ensinou a orar, não para a gente ficar repetindo aqui o que ele vai dizer, mas para a gente tomar como modelo e entender o que Deus quer que a gente ore, entendeu? O que a gente quer que a gente ore, de qual maneira. Então, até aqui a gente já entendeu que a gente não deve ser um hipócrita, não deve orar, fingir que está buscando a Deus, mas querendo agradar as pessoas, entendeu? Até mesmo porque ele disse para entrarmos no nosso aposento, no nosso quarto, e fechar a porta para que ninguém veja. E o nosso Pai que está em oculto, está nos observando em oculto. E nós
não podemos vê-los, porque nós temos que ver pela fé. E fé é ter a plena certeza e convicção das coisas que não se veem. Então, até está escrito que sem fé ninguém pode agradar a Deus. Então, eles nos ensinam a não ser como os hipócritas, né? Agradando as pessoas e tal, mas a gente deve se isolar do mundo e guardar um tempo para Deus, no qual a gente ore verdadeiramente para Deus. Até aqui, ele nos ensinou como a gente deve proceder, mas a partir do momento que a gente for orar, eles nos diz: não useis de vãs repetições como gentios que pensam por muito falarem serão ouvidos, não vos assemelhareis a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de sequer vós lhe pedirdes. Deus, ele sonda a nossa mente, cara. Ele é o maior psicólogo, psiquiatra. Ele é o único que pode compreender o mais profundo da sua alma, entendeu? Ele entende o mais profundo, cara. Se eu for estudar sobre ego, superego, o profundo da psique humana, cara, Deus, ele criou tudo isso. Não há um ser vivo sequer nesse mundo que vai compreender melhor que você do que Deus, entendeu? O autoconhecimento é você ir atrás da mais profunda, entendeu? Da sua mais profunda identidade, a qual você deixa lá e você não consegue entender que você é realmente. E você orar, você começa a entender o que é o autoconhecimento. Você vai destrinchando os mais profundo de você mesmo, entendeu? Você vai deixando, não vai deixando de lado, porque Deus, ele vai trazendo à tona tudo aquilo que você precisa melhorar. A oração, por isso que a oração, ela é um exercício. A gente não pode ficar usando de vãs repetições, porque isso é orar sem vontade, cara. E a oração é um exercício. Você, quando vai fazer um exercício matemático, você não chega lá e fica... O professor, ele não passa 2 mais 2 para você, e o próximo exercício também é 2 mais 2, e o terceiro exercício também é 2 mais 2, não. Ele passa várias equações, vários exercícios para você exercitar a sua capacidade intelectual dentro da matemática. Com isso você vai desenvolvendo um raciocínio lógico. E na oração não é diferente. A oração é um exercício para te capacitar a entender a Deus, e você vai se entender também, vai se conhecer mais, entender quem você é realmente, porque você se torna mais puro de espírito. Então não é Deus que vai mudar. Deus, ele permanece o mesmo sempre. Ele nunca vai mudar. Quem vai mudar é você através da oração. Por isso que é um exercício. Quando eu gosto de fazer academia. É um exercício. Há vários tempos atrás, se eu não treinasse de verdade, ficasse lá repetindo a mesma coisa, vou fazer aqui um supino, tá? Depois eu vou lá levantar esse pezinho aqui, e vou fazer uma coisa amanhã, e não tenta evoluir, pra você ver. Cara, você pode até evoluir um pouquinho, mas não, o seu corpo, ele se habitua, ele se adapta a um determinado exercício. Então, quanto mais você sobe, mais degraus você vai subir, entendeu? Eu até vi assim, um filósofo falou, né? Eu gostei da analogia dele. Por exemplo, assim, ó, há 10 anos atrás você tomava banho, né? E até hoje você toma banho. O que adiantou você tomar? Claro que adiantou, correto? Que adiantou tomar, lógico, né? Mas se você parar de tomar banho hoje, amanhã você tá fedido. Os 10 anos atrás de banho que você teve só serviu para você se limpar nesse período de tempo. Mas você para hoje para você ver se você vai feder, entendeu? Então o exercício, ele é assim. Você tem que estar sempre em constante evolução. É só uma analogia entre o banho ali, mas só para você entender. Separar de buscar realmente aprimorar, você vai estagnar, cara, entendeu? Deus, ele nos chama não para estagnar, mas está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mente para que possais compreender qual é a boa e perfeita vontade em Cristo Jesus, entendeu? Então a gente não pode se conformar, a gente tem que estar sempre em constante evolução. E o mundo espiritual, principalmente, mais do que qualquer coisa, mais do que a vida profissional, mais do que o que quer que seja, cara. Então eu vou continuar aqui. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino,
seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial os perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, o que ele ensina aqui? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nesse trecho aqui, o que a gente pode entender é que a gente deve chamar ao nosso Senhor, né? Invocar Ele, o qual está nos céus, santificar o nome dele, porque ele é santo, e a gente deve pedir que o reino dele venha e a vontade dele seja feita assim na terra como é feita no céu, onde Deus reina. No reino de Deus não existe imperfeição, só existe perfeição e santidade. E ao nós dizermos, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como é feita nos céus, nós estamos dizendo, Senhor, o teu reino é perfeito, eu estou aqui nesse mundo, eu estou nesse plano físico, porém o Senhor está num plano que vai além do meu entendimento, e eu quero que, aonde eu estou, eu quero que o seu reino esteja comigo e a sua vontade seja feita, para que eu possa levar o seu reino aonde quer que eu entre e saia, entendeu? Então Deus diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Então você não pode orar de uma maneira egoísta, ao ponto em que, Pai nosso que estás nos céus, me dá isso, por favor, me dá aquilo, me faz isso, eu quero isso, eu quero isso aqui também, isso não é a vontade de Deus, isso aí é a sua vontade, esse é o seu ego. Como eu falei, a oração é um exercício que te transforma, não transforma Deus, Deus não muda. Então, a partir da oração, você vai sendo moldado e você vai aprender a orar, porque o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Está certo? Então, seguindo em frente aqui, e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Também pede para que a gente não nos falte nada, né? Então, está escrito que o justo de Deus não passará fome. Então, peça o alimento diário sempre, que Deus ele não deixará faltar. Claro que você tem que realmente servi-lo de todo o seu coração e abandonar as obras da carne, que estão descritas em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19 até o 21. Seguindo em frente aqui, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E em seguida ele fala que se nós não perdoarmos as ofensas aos homens, Deus também não nos perdoará. Como é que você pode querer o perdão de Deus se você não perdoa? Isso é hipocrisia. Você quer de alguém algo que você não tem também? E claro que é Deus que oferece a capacidade do ser humano perdoar, porque às vezes é difícil, de fato, né? Muitos sentimentos cegam a gente, fazem com que a gente veja só o nosso lado, né? A mágoa em si, a amargura, o rancor, tudo isso faz, e o diabo, né, também lança setas, né? Lança no nosso pensamento que o outro é que está errado e que você que tem razão, que não sei o quê. Mas Deus, ele é um Deus que nos ensina a perdoar e a ser longânimo, a ser manso. E seguindo em frente aqui, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, ele pede, não nos deixe cair em tentação, né? Mas livra-nos de todo mal. Então, o ser humano ele é tentado o tempo inteiro. É aquele que não persiste em oração, jejuando, aquele que está sempre dormindo, basicamente ele vai cair em tentação. Então a gente tem que orar, a gente tem que se afastar das obras da carne, não dar brechas ao diabo, porque está escrito que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem tragar. Resistir-lhes firmes na fé. Então nós temos que ter fé, e só podemos ter o dom da fé a partir do momento que nós oramos e jejuamos, né?
Porque muitas das vezes até um dos discípulos de Jesus foi tentar expulsar um demônio, e esse demônio ele não foi expulso. Sabe por quê? O discípulo foi perguntar para Jesus: tá, por que a gente não conseguiu expulsar e o Senhor conseguiu? Por causa da vossa pouca fé. Vocês não tiveram fé. Então, como é que você vai querer tirar o mal da vida dos outros se você não consegue nem tirar o mal da sua vida, entendeu? Então você tem que começar a entender que nós estamos em guerra e que isso aqui não é uma brincadeira. E você tem que tomar consciência de tudo isso aqui, ó. Deus deu consciência para cada um e a grande maioria usa para bonito, né? Eu tenho uma consciência, mas que se dane. Eu acho que é mais ou menos assim, a grande maioria, né? Não usa a consciência que tem. Mas um dia eles vão estar em pura consciência, eles vão estar em espírito e em verdade. E o que não vai faltar é consciência nesses dias do que eles realmente são. Espero que essas pessoas não estejam, né, praticando o oposto do que Deus nos ensinou para que não façamos. Então, devemos orar a Deus para que não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de todo mal, porque o mundo, a carne, o diabo, as pessoas, tudo isso nos tenta. Não é Deus que nos tenta, Deus não tenta ninguém, mas a nossa carne nos tenta, o mundo, o diabo, tudo isso nos tenta, né? E cabe a você cair em tentação ou não, ceder ou não ceder. Por isso que nós temos que pedir a Deus que não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do mal. E essa é a oração basicamente. Nós temos que pegar isso como modelo na medida do tempo que nós vamos evoluindo, assim como naquela analogia que eu falei de matemática. A cada exercício matemático você vai evoluindo e vai melhorando seu raciocínio lógico matemático. Podemos comparar isso também à oração, porque você vai crescendo e chegando a patamares espirituais mais elevados, fazendo com que você realmente entenda o que é a oração de fato. A oração ela tem muito poder. A oração de um justo tem muito poder. Então, busquem a Deus, que Ele vai se manifestar. Eu tenho plena certeza disso, se vocês buscarem Ele de todo o coração e abandonarem as obras da carne, que estão descritas em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19 ao 21. Vocês podem estar vendo em inúmeras passagens, cara. Efésios 5, até no Antigo Testamento vocês podem ver. Até no Antigo Testamento, em Provérbios capítulo 6, Deus fala que as 6 coisas que Ele abomina, né? 6 coisas que Ele odeia e a sétima a sua alma abomina. Vocês podem estar vendo também 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Tudo isso Deus disse que nos afasta dEle, nos convidou, nos guiará conforme as nossas próprias vontades e a vontade do diabo, que nos conduzirá à perdição. Então, busquem a Deus, cara. Está escrito aqui, ó, mais à frente, no capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 7. Pedir-se e dar-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Bater-se e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é um homem que, pedindo o pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo assim também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, Deus ele nos dá todas essas promessas, né? Agora, cabe a você ir atrás e fazer a sua parte. Então, era essa mensagem que eu queria deixar, essa palavra. Eu peço que todos que irão seguir realmente tenham compromisso com a palavra de Deus. Peço que a bênção de Deus esteja com todos vocês, a bênção espiritual, e que Deus supra todas as vossas necessidades. Tá? Porque também está escrito que buscai primeiramente o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiramente o reino dos céus, como Deus manda. Não é como você acha que é, como você aprendeu, como seu líder religioso te ensinou. Não. É como a Bíblia manda. Tudo que eu ensinei aqui está na Bíblia, porque eu abri
Eu estou dizendo que está escrito, eu estou dizendo as passagens, os capítulos, os versículos, entendeu? Eu não estou falando o que eu acho que é, eu estou dizendo o que é, está escrito aqui. Cabe a sua inteligência analítica também poder considerar isso aqui como uma heresia ou não, certo? Mas eu deixo a palavra de Deus aqui, porque eu sei que o Deus da Bíblia é o meu Deus, correto? Então eu peço a bênção de Deus sobre vocês, todos que irão praticar isso aqui. E os que não quiserem praticar, cara, sinceramente, nem precisam estar ouvindo isso aqui, podem sair, podem ir embora, porque não tem sentido nenhum. Eu não faço faculdade para, por exemplo, estou dando um exemplo, eu não faria faculdade ou um curso ou o que quer que seja para ficar lá dormindo. Que coisa chata isso aqui. Mas tem que ficar ouvindo, né? Tem que ficar ouvindo nada, cara. Ninguém que não tem compromisso tem que estar ali. Não é necessário, entendeu? Essa pessoa pode ir embora. Quando ela realmente quer, daí ela fica. Porque não faz diferença nenhuma uma pessoa ficar ouvindo e não mudar. Ela só está se enganando. Isso aí de ouvir a palavra de Deus e dizer, glória a Deus, que não sei o que, mas não muda. Isso é ridículo. Isso é... A palavra de Deus diz que não sejamos meros ouvintes da palavra. Que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a um homem que vê o seu reflexo no espelho, mas sai e logo se esquece de como era a sua aparência. Então não sejam meros ouvintes, cara. A palavra de Deus está repleta e sabe completamente quem você é. Não adianta se enganar, comecem a ler a Bíblia. O mundo espiritual é real, tá? Vocês não brinquem com o mundo espiritual. Vocês não sabem com o que vocês estão mexendo. Vocês não sabem quem está dentro de vocês. Vocês acham que eu sou cristão, que Deus não... o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Meu amigo, se você pratica as obras da carne, pode ter certeza que não é o Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo, ele não habita em um corpo imundo. O Espírito é santo. Você sabe o que é santidade, pureza? Ele é perfeito. Então, como é que um ser perfeito pode habitar dentro de um cara que vive na mentira, na fornicação, vive vendo pornografia, vive desobedecendo os pais, gritando, falando um monte de besteira, palavrão e caramba? Cara, que Espírito Santo é isso? Isso aí é o Espírito do diabo que tá dentro de ti, cara. Então, é só questão de parar um pouquinho e analisar, entendeu? Então, é basicamente isso aqui que eu queria deixar para vocês. E quem realmente tem compromisso com a palavra de Deus irá mudar. Eu peço que Deus entre dentro dessa pessoa e, em nome de Jesus, abençoe com sabedoria. Amém.